7h37, hoje é segunda, óbvio, quinta por motivos justos e inadiáveis, nós não tivemos. Hoje, então, vamos ter. O BG Manhã esclarece as suas dúvidas, as dúvidas do consumidor. Por favor, roda aí aquela vinhetinha bonitinha e simpática. E são 7h37, exatamente para falar sobre esse tema, vamos conversar agora. O advogado Dr. Francisco Branco já está conosco. Dr. Francisco, olá. Seja muito bem-vindo, bom dia, como é que você vai? Obrigado, tudo bem? Meu cara, muito tudo bem, tranquilo? Graças a Deus, muito bom dia. Vamos trabalhar? Vamos nessa. Então vamos lá. A primeira pergunta, pode colocar para nós aí, já está na tela, por favor. Deixa eu ver se tem, porque... porque eu tenho aqui, ó. Então tá. Sérgio Cursino, é comigo. Olha aqui, doutor. O consumidor que havia comprado uma passagem aérea ou um pacote de viagem para um destino com confirmação de contaminação pelo novo coronavírus, ele pode cancelar a viagem, porque virou um drama, né? Virou bastante essa questão drama. Das empresas aéreas. Isso doutor. Isso é fato. Uma situação bastante atual, né? Bastante atual, lidando justamente com esse momento que nós convivemos de pandemia. O grande lance é que os PROCONs do Brasil inteiro e os nossos, né, do estado de Sergipe, do município de Aracaju, não é diferente, eles têm promovido algumas resoluções, algumas medidas administrativas no sentido de aconselhar o nosso consumidor a determinadas medidas essenciais. Inclusive, agora recentemente, dia 18 de março, foi emitido pelo governo federal a medida provisória 925/2020, né, regulando esse tipo de atividade vinculada às empresas aéreas. Bom, basicamente a gente tem dois desfechos. A primeira situação é que se você comprou uma passagem aérea para uma região onde está contaminado com o Covid-19, a primeira opção justamente é você possibilitar o adiamento da passagem, sem qualquer custo adicional, sem qualquer multa, sem taxa, sem custo, sem nada. A única coisa que poderia haver, que pode haver, é justamente uma modificação no valor da tarifa, tá? Da tarifa cobrada pelas empresas aéreas, enfim. Mas isso desde que mantido o quê? Desde que mantido a proporcionalidade e razoabilidade, desde que não seja abusivo. Né? Então, essa é a primeira opção, no tocante ao adiamento da passagem aérea. Tá? A segunda opção, obviamente, não sendo possível esse adiamento, existe a possibilidade do cancelamento e, consequentemente, reembolso dos valores devidos. Não é isso mesmo? A medida provisória 925, que eu tratei aqui agora há pouco, ela estabelece um prazo de até 12 meses para que esse reembolso seja conferido pela empresa aérea, também sem qualquer custo adicional para o consumidor, sem qualquer multa, sem qualquer valor vinculado à onerosidade dessa relação de consumo. Então, basicamente, o consumidor nesse aspecto, né, ele está bem protegido pelos órgãos de proteção. As perguntas estão aqui pipocando e assim, aliás, tem aqui uma sugestão talvez. A Márcia Cristina Vieira escreve e diz assim, com relação às passagens aéreas, não seria melhor, seria mais interessante adiar do que receber o reembolso, porque depois pode ficar muito mais cara? Com certeza, com certeza. O preço da passagem, segundo a Márcia Cristina, pode ficar ainda mais caro, é isso? Com certeza. A ideia seria justamente essa, né? A princípio se visa o adiamento da passagem para uma data futura, né? Você pode escolher durante um período de 12 meses aí, inclusive tornar, né, se você não quiser escolher um destino, mas estabelecer um crédito para esse valor da passagem, para que você possa utilizar em outro momento, né, em um outro destino, em um outro local, enfim, né? Isso tutela o direito do consumidor e também tutela as empresas para que não haja uma descapitalização imediata, né? E, obviamente, futuramente, uma eventual quebra, falência e por aí vai. Beleza, doutor Ricardo Bueno. E, aliás, o nosso DJ Scoop estava comentando comigo agora com relação à abusividade de preços e falta de produtos, álcool em gel e máscaras de proteção. O DJ estava me comentando aqui, né, DJ? Camarada, que eram R$15. O álcool gel subiu para 30. 30? Realmente é uma abusividade Forçou, né? muito grande, né? Tudo decorre desse momento que a gente está vivendo. Obviamente, existem empreendedores, né? Existem comerciantes que se aproveitam desse momento, mas deve levar em consideração de forma comedida as seguintes situações. Os PROCONs eles já estão vinculados à ideia de que esse tipo de abusividade sem justificativa no valor do preço, de fato, poderá gerar algum tipo de punição, algum tipo de sanção administrativa, quiçá crimes contra a ordem consumerista.
O grande lance é se estabelecer numa eventual fiscalização por parte do PROCON, né, qual é a justificativa para a elevação desse preço. Porque muitas vezes a farmácia, enfim, o fornecedor, ele eleva os seus preços decorrente do produtor, né? O produtor, a indústria, o produtor, quando já estabelece para eles valores, já estabelece os valores já majorados e, consequentemente, ele repassa para o consumidor. Afinal de contas, ele não vai ter esse tipo de prejuízo, não é isso mesmo? E, havendo esse tipo de justificativa, óbvio, se pode conferir essa majoração de preços, sim, desde que, obviamente, estabelecidos em documentos que demonstram a relação contábil, a relação fiscal, tem que mostra, comprovar, que justifica por que esses valores estão elevados assim. Também. Beleza. Sueli Machado tem uma pergunta recorrente a respeito de academias de ginástica. Estão fechadas? Há como recuperar, digamos, esse valor pago, esse período? O que fazer para não perder esses dias que não são frequentados, doutor Francisco? Na realidade, as academias de ginástica, de artes marciais, de estudos de pilates e tudo mais, eles estão vinculados à ideia de suspensão, de adiamento, né? Então, veja, se nós tivemos, basicamente, a partir do dia 10, 15 de março, essa suspensão das nossas atividades de modo geral, obviamente, durante esse período vai se estabelecer uma possibilidade do consumidor ou compensar no período futuro, quando voltar à normalidade, a viabilidade dele, né, continuar usufruindo do serviço da academia, isso quando voltarmos à normalidade, obviamente, ou o abatimento do valor proporcional referente aos dias por ele utilizados, né, no estabelecimento, por ele utilizado na academia, enfim. A Juliana pergunta aqui também se o aumento desses produtos neste momento é usual. As pessoas podem. Nós falamos agora um pouquinho sobre o álcool em gel, mas também outros produtos que também estão sofrendo esta... Sim, é usual, porque na realidade, não é por conta do momento em si, mas por conta do efeito do momento, né? Quais são as condições? As condições é restrição de produtos no mercado, é a compra em massa de produtos, né? De produtos vinculados à higiene pessoal, à alimentação. Decorre muito também da nossa visão sobre o momento que a gente está vivendo, não é isso mesmo? Às vezes o pânico e a histeria acaba levando o consumidor ao consumo em massa. Não, deixa eu resguardar aqui logo de cara. E você não sabe como isso prejudica o outro lado também, as pessoas que não têm condição de consumir. Então, o aumento da demanda, consequentemente, vai haver um aumento dos preços. E isso, consequentemente, vai refletir principalmente nas pessoas que não têm condição financeira para poder adquirir os mesmos produtos. E lembrando que essa abusividade, além de ser crime, vai criar uma péssima imagem também para o prestador de serviço, para o comerciante e tudo mais. E digo até mais, Cocino, recentemente mesmo, a minha mãe, por exemplo, né? Minha mãe, ela já é uma pessoa idosa, uma senhora idosa, ela se dirigiu a uma farmácia popular aqui na nossa capital e acabou comprando eles estavam vendendo uma bisnaguinha com álcool. Com álcool dentro dela. Não tinha nenhum tipo de especificação quanto ao produto químico vendido, quanto ao produto químico, as especificações, e isso constitui não apenas um vício, um abuso, fora o preço que ela pagou pela bisnaguinha. Não constitui apenas um abuso, mas um crime contra a ordem consumerista, previsível em lei, inclusive. Que oportunismo, né, doutor? Oportunismo exacerbado. Né? Agora, a Viviane Bueno nos pergunta aqui, estou aproveitando ao máximo a sua presença, planos de saúde, um aspecto muito sensível, como ficam? Muito bem, os planos de saúde eles devem manter a atividade comum deles, tal como contratado consumidor originalmente. A única especificação que nós temos no combate a essa questão do combate à prevenção do Covid-19 é que recentemente foi exarada uma resolução da Agência Nacional de Saúde no tocante a ingressar na proteção e tutela dos planos de saúde os exames para a confirmação ou não do coronavírus. Né? Isso mesmo, ou seja, os planos de saúde eles não podem se abster que o consumidor ele se submeta a esse tipo de plano, a esse tipo de exame, a esse tipo de procedimento e eles não custearem. Vai haver o custeio normal em relação aos consumidores que estão aí nessa circunstância vinculada a dúvidas sobre a infecção ou não do coronavírus. O Fábio Carleto, ele está nos perguntando aqui sobre cancelamento de shows. O Fábio diz, Serginho, comprei meu ingresso, show naturalmente por motivos óbvios, foi cancelado esse show. E agora, o que eu faço? Bom, basicamente, meu caro, nós temos duas soluções para isso. Primeiro, ou vai haver a remarcação do show para uma data futura, o adiamento, tá? O que, consequentemente, você está garantido, você tem o seu ingresso, ou então você pede o ressarcimento, e o ressarcimento é integral. O ressarcimento é integral.
integral. A proteção do consumidor aqui, ela é absoluta, o ressarcimento é integral, do evento. Eu próprio, doutor, falei sobre 2 eventos importantes aqui, que são uma corrida e também um show, um mega show, que vão ocorrer numa data a posteriori, que já foi agendada. Perfeito. Né? Então, ter um pouquinho de calma, porque as coisas vão acabar encontrando seus próprios caminhos, né, doutor? Enquanto isso, nós estamos passando por essas dores do parto. Não é fácil, né, doutor? Para a gente fechar, doutor Francisco, limites de compras. O pavor, o pânico, o excesso no supermercado. Teve gente que comprou pacotes e pacotes de papel higiênico. Aí vai lá, compra não sei o quê, e vai e acaba com a prateleira. Como é que funciona isso? Há um limite, doutor Francisco? Existe um limite. Supermercados, feiras de modo geral, elas já estão aconselhadas nesse contexto pelos órgãos de proteção do consumidor a limitar as compras até 2 unidades para cada tipo de compra, né, para cada tipo de produto, principalmente esses produtos vinculados à higiene pessoal, justamente para não ter que prejudicar, enfim, os outros consumidores que não tiveram a mesma oportunidade e momento para poder comprar esses produtos. Sob pena, inclusive, de multa, restrições administrativas, enfim, vai haver uma fiscalização muito intensa cada vez mais, não apenas dos órgãos da Prefeitura, do Estado, mas também dos órgãos de proteção ao consumidor nesse aspecto. E assim, vem aqui um pouco da medida social também, sabe, Costino? Assim, evitar o pânico, evitar a histeria. Muitas vezes você vai no supermercado, você vai numa farmácia, compra, por exemplo, o álcool em gel em massa, a granel, sem saber, sem se dar conta que o outro também vai precisar. Bom, beleza, você pode comprar a prateleira toda, você vai estar protegido, mas aquela pessoa que não conseguiu comprar porque você já comprou tudo, vai se infectar. E se infectar, vai contaminar você. E contaminar você não vai adiantar nada você ter comprado a prateleira inteira, não é isso mesmo? Então, assim, vamos pensar um pouco no próximo também, é um momento também de a gente repensar, né, os nossos atos, seja na relação de consumo, seja na relação jurídica, seja na relação de prestação de serviço. É o momento da gente repensar, esse é o momento. A forma como nós estamos vivendo a nossa vida, a forma como nós estamos consumindo, a forma como nós estamos prestando serviço. Doutor, mandou bem. E há grandes empresários, há grandes comerciantes, grandes empreendedores. Eu frequento um supermercado, por exemplo, que está com uma estratégia ótima, são pessoas limitadas, número limitado de pessoas que entram, com muita cortesia, com muita tranquilidade, com muito respeito. É assim, é separar joio do trigo. Perfeito. Doutor Francisco Branco, te reencontro. Se puder voltar na quinta-feira, a gente agradece também. Estarei sempre aqui disponível para vocês e para o nosso consumidor, sempre. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado, doutor Francisco. Até mais. Forte abraço, doutor Francisco Branco, sempre nos atendendo da melhor maneira.